Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupam Anjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Stotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jayavadharma, capítulo 11. Então, continuando a conversa entre o Mullah e o Gorachanda. Ontem, Gorachanda explicou sobre o significado da adoração das deidades, que as deidades não representam um objeto material, mesmo que elas sejam feitas de matéria, elas representam o Ser Absoluto, o Senhor Supremo. E é uma grande misericórdia do Senhor Supremo se manifestar nessa forma de deidade para permitir que as pessoas que ainda não estão num patamar mais elevado de Bhakti possam ter um relacionamento com Ele, possam servi-lo e possam de fato saber quem Ele é. E aí o Mullah argumentou dizendo que não, na verdade essa forma que parece ser de Deus é apenas a imaginação de alguém. E aí o Gorachanda disse não. Essa forma ela foi revelada no coração dos devotos puros que conhecem Deus, e eles é que trouxeram essa forma então para o mundo material e esculpiram ela naquela matéria, na pedra, no metal, etc., para então poder fazer essa grande revelação. Bom, então, o Mullah agora vai dizer o seguinte: não seria meditar na forma do Senhor dentro da sua própria mente superior a imaginar uma forma com a ajuda de elementos materiais? Ele ainda tenta voltar no argumento de que essa forma da deidade é uma forma imaginada, né? Na verdade, não. Então, Gorachandra diz, é a mesma coisa. Ou seja, a mente ela acompanha a matéria. No que quer que ela pense também é material. Nós podemos dizer que Brahma é onipresente, né? Mas como as nossas mentes podem de fato conceber isto? Então nós seremos forçados a pensar no infinito apenas como o céu, por exemplo. Como a nossa mente pode ir para além de tudo isso, né? Então, dessa maneira,
O Gorachandra, ele estabelece que, na verdade, mesmo a tentativa de meditar no Senhor, ela é limitada, ela é em vão, porque depende também de uma concepção material. Tá? Então, isso aí nós lemos ontem e agora vamos então dar sequência aqui. Então, Mullah diz o seguinte: a matéria é distinta de Deus. Né? Eu penso que é melhor não adorarmos os objetos materiais, porque é dito que o Satanás introduziu a adoração da matéria para manter as entidades vivas presas no mundo material. Bom, então o Gorachandra ele responde: o Ishvara, ele é único, ele não tem nenhum rival. Né? Tudo neste mundo foi criado por ele e está sob o seu controle. Portanto, ele pode ser satisfeito com qualquer objeto quando utilizado na sua adoração. Não há qualquer objeto neste mundo que nós podemos adorar que não tenha sido criado por ele. Né? Por quê? Porque ele é todo auspicioso. Até mesmo se uma pessoa, como por exemplo Satanás, existisse, ele não seria nada além do que uma diva que está sob o controle de Deus. Né? E não tem poder para fazer qualquer coisa que se oponha ao arbítrio divino. Isso é uma coisa óbvia. Né? No entanto, na minha opinião, não é possível para uma entidade monstruosa como essa existir. Né? Nenhuma atividade pode acontecer que seja contrária ao desejo de Ishvara. Né? E nenhuma entidade viva é independente do Senhor. Então aqui o Gorachandra diz claramente: Satanás não existe. Satanás não existe. Satanás não pode existir independentemente de Deus. Até mesmo figuras diabólicas, né, muito próximas disso, como por exemplo Kali Maharaj, que é a personificação de Kali Yuga, tudo o que ele faz está de acordo com o desejo de Deus. Kali Yuga existe porque Krishna criou Kali Yuga. Nada está acontecendo por acaso e nós vamos orar para Deus para que isso tudo deixe de acontecer. Isso é infantilidade, isso é imaturidade espiritual. Nós precisamos entrar num outro nível de relacionamento com Deus e entender que o mundo material é o mundo da dualidade, é o mundo do karma, de ações e reações positivas e negativas, e que Deus não tem absolutamente nenhum desejo de mudar essa regra, né? E não fará. O mundo continuará sendo mundo, os problemas continuarão a existir. A questão toda é: você continuará desejando fazer parte deste mundo ou desejará se unir a Deus no mundo perfeito? A pergunta é apenas essa. Tentar reformar o mundo material, tentar salvar as almas do mundo material, como se, né, simplesmente fosse esse a única ocupação de Deus, o Deus salvacionista, né, isso simplesmente é reduzir a capacidade de Deus a basicamente nada. Né? Então, muito bem. Então você pode perguntar, diz o Gorachandra, qual é a origem do pecado? A minha resposta é a seguinte: Vidya, conhecimento, é o entendimento de que as divas são servas de Bhagavan e a Vidya, ignorância, é o esquecimento disto. Esquecer-se que você é um servo eterno de Bhagavan, isso chama-se ignorância. Todas as divas que, por qualquer razão, se abrigam na ignorância, elas plantam a semente de todos os pecados em seus corações. Nos corações de todas as divas que são associadas eternas de Bhagavan, não existe a semente do pecado. O que é o pecado? O pecado é quando nós tentamos usar o mundo material, seja para qualquer fim, que não seja o serviço de Deus. Tudo isso é pecado. Tá? Uma definição bem fácil de entender. Tudo aquilo que você faz que está separado do serviço de Deus, utilizando-se do mundo material, seja para o seu desfrute, seja para a sua sobrevivência, seja para o seu uso, enfim, de modo geral, né? Tudo isso é pecado. Né?
ou seja, não cumprir com as regras e regulações estabelecidas por Deus, isso é pecado. Né? Então, devemos entender que devemos compreender esta verdade sobre a ignorância com muito cuidado. Ao invés de tentar imaginar, né, um mito extraordinário sobre Satanás. Ou seja, o mal é fruto da ignorância. O mal não é uma realidade em si. Eu sempre falei isso nas aulas. O mal não é uma realidade em si. O mal é fruto da ignorância. Assim como a escuridão é a falta da luz, o mal é a falta do conhecimento. Conhecimento transcendental. Né? Então isso significa que não é uma ofensa adorar o Senhor com objetos materiais, né? Ou em objetos materiais. Adorar a deidade é mais essencial para aqueles de espírito, para aqueles que têm uma qualificação espiritual baixa, e é particularmente auspicioso para as pessoas que têm também uma qualificação espiritual muito elevada. Na nossa opinião, é um mero dogma pensar que adorar a deidade não é bom. Né? Isso não existe nenhuma lógica ou evidência nas escrituras que fundamentem esta opinião. Então Mullah diz: a inclinação para o Senhor não acontece através do estímulo da adoração da deidade, porque a mente daquele que faz tal adoração sempre permanece confinada dentro das propriedades da matéria. Então Gaurachandra diz: olha, nós podemos entender que o defeito na sua teoria, nós podemos compreender, né, a falha na sua teoria estudando os livros antigos, né, daqueles que se tornaram grandes devotos. As histórias antigas, né, daqueles que se tornaram grandes devotos. Muitas pessoas começaram a adoração da deidade enquanto eles eram neófitos, mas o seu humor devocional se desenvolveu através da associação dos devotos puros e a sua realização da consciência transcendental da natureza das deidades também aumentou. E, finalmente, eles ficaram imersos no oceano de Prema. A conclusão irrevogável, né, incontestável, é que Sadhusanga é a causa de todos os avanços espirituais. Quando estamos associados com os devotos de Bhagavan, que estão situados completamente na consciência divina, podemos então desfrutar de um afeto transcendental por Bhagavan. Podemos, despertar, não desfrutar, de um afeto transcendental por Bhagavan. Quanto mais este afeto transcendental aumenta, mais a ideia material de que as deidades são feitas de matéria, né, desaparece através da boa fortuna. Essa consciência divina gradualmente se revela. Ao contrário disso, aqueles que advogam uma religião não ariana geralmente se opõem à adoração das deidades. Mas simplesmente considere quantos deles alcançaram a realização espiritual. Eles desperdiçam o seu tempo com argumentos inúteis e malícia. Quando eles experimentaram a devoção pura por Bhagavan? E o Mullah diz: não há qualquer falha, né, ou defeito se alguém faz um bhajana interno de Deus no humor de amor, né, e externamente se ocupa na adoração da sua deidade. No entanto, como essa deidade pode ser adorada, né, pode ser uma adoração de Deus,
ou de um cachorro, de um gato, de uma cobra, né, ou de um patife. O nosso reverenciado profeta Paigambara Sahib condenou veementemente a adoração de objetos materiais. Então Gorachanda diz: todos os seres humanos são gratos a Deus. Não importa quantos pecados eles tenham cometido, né? Ocasionalmente, eles se tornam conscientes de que Deus é a suprema entidade, é a entidade suprema. E quando eles estão dotados desta crença, eles se curvam diante de coisas extraordinárias deste mundo. Quando a ignorância das pessoas é inspirada... quando as pessoas ignorantes são inspiradas por sua gratidão por Deus, elas naturalmente oferecem respeito ao sol, ao rio, à montanha, aos animais, aos grandes animais. E eles expressam os seus corações diante dessas coisas e apresentam submissão a eles. Mas existe uma vastidão incrível entre esse tipo de adoração de objetos materiais e do afeto transcendental em relação ao Senhor, Chinmaya Bhagavad Bhakti. Ainda assim, quando tais pessoas ignorantes adotam o humor de gratidão em relação a Deus e reverenciam os objetos materiais, isso gradualmente produz um efeito positivo. Portanto, se examinamos essa situação logicamente, não podemos então atribuir qualquer defeito a elas. A meditação no aspecto impessoal, na qualidade onipresente do Senhor, né, ou a oferenda de namaz, que é a prática islâmica, ou qualquer outro tipo de oração para um aspecto impessoal de Deus, são também desprovidos de puro amor transcendental. Então, como esses métodos são também uma forma diferente da adoração de um gato, por exemplo, nós consideramos que o essencial é despertar bhava por Bhagavan através de qualquer meio possível. A porta que leva à elevação gradual está firmemente fechada. Se a pessoa, em qualquer nível de adoração, for ridicularizada ou condenada. Aqueles que caem sob este encanto, né, sob esta maldição do dogma, né, e, portanto, se tornam sectárias, elas lhes faltam as qualidades de generosidade e misericórdia. Por isso, é por isso que eles então ridicularizam e condenam aqueles que não fazem adoração do mesmo modo que eles, ou seja, apenas mentalmente. E esse é um grande erro da parte dessas pessoas. Então, o Gorachanda ele diz o seguinte: qualquer tipo de veneração de algo superior remete a Deus, seja a adoração de fenômenos naturais, de animais, de outros seres, né, de rios, de montanhas, não importa. O que importa é que, de alguma forma ou de outra, essa adoração produz um efeito positivo, e esse efeito positivo eleva a consciência daquelas pessoas que gradualmente vão se encaminhar, né, à adoração de Deus em sua pessoa. Mas que condenar qualquer prática de adoração é simplesmente o quê? Uma falta de misericórdia, uma falta de generosidade. Por quê? Porque você está impedindo que as pessoas possam desenvolver à sua maneira ou aos poucos, né, o seu meio de entender Deus, entender a verdade. Então percebam aqui que os Vaishnavas, por mais que eles defendam uma posição e tenham uma posição formada sobre
como deve ser a adoração, eles não tentam impor isso a ninguém. Então ele diz o seguinte aqui: aquela pessoa que diz que só o seu meio é possível, ele se torna sectário. Então os Vaishnavas, eles não são sectários, eles respeitam e entendem o nível de cada pessoa através da sua adoração, apesar de ter uma forma recomendada para se fazer, né? Mas ele não condena o que o outro faz. Ele entende que o que o outro faz é fruto de uma necessidade do seu nível espiritual. Já o mulá, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que está errado fazer qualquer tipo de adoração que não seja adoração mental interior. Está errado. Já o Vaishnava diz não. Não é que está errado. Aquilo é o que aquela pessoa pode fazer naquele momento e que é bom que ela faça isso. No entanto, há uma adoração superior, né? Há uma forma de adoração superior, né? E ele então descreve, né? Ele vem descrevendo esse nível de adoração. Certo? Muito bem, então agora o Mullah diz: então nós podemos concluir que tudo é Deus e que a adoração de qualquer coisa, né, também é a adoração de Deus. Isso significaria que adorar objetos pecaminosos ou a tendência pecaminosa também é uma adoração a Deus. Seriam todos esses tipos de adoração capazes de satisfazer a Deus? Então Gaurachandra diz: nós não estamos dizendo que tudo é Deus. Ao contrário, Deus é distinto de todas as coisas. Deus cria e controla tudo. E tudo tem uma relação com Ele. O fio do relacionamento, né? O fio desse relacionamento, ele corre através de tudo. E é por isso que nós questionamos sobre a presença de Deus em todas as coisas. Ou seja, existe um fio condutor, né, que une tudo, que encadeia tudo, que gerencia tudo. Né? Os cientistas chamam isso de desenho inteligente, né? Mas nós chamamos isso de Deus. Então, conforme você se pergunta sobre a presença de Deus em todas as coisas, você pode gradualmente, né, experimentar, né, uma consciência suprema e transcendental. Isso é expressado no Sutra Jigyasa Ashwadhanavadi, ou seja, o questionamento leva à experiência, né, aqui no caso, Aswadhanavadi. Aswadhana significa saborear, experimentar. Tá? Então, Jigyasa Aswadhanavadi. Perguntar, inquirir, Jigyasa, leva o quê? A experiência, automaticamente. Quando você tem curiosidade sobre algo, você pergunta sobre algo, automaticamente você vai ser levado a ter uma experiência sobre aquela coisa, seja ela o que for. Então, o Gaurachandra continua: vocês são todos grandes panditas. Se vocês cuidadosamente considerarem este assunto com um humor mais generoso, vocês poderão compreender. Nós, Vaishnavas, somos completamente desinteressados em coisas materiais e nós não queremos entrar dentro de um longo argumento sobre isso. Se vocês bondosamente permitirem-nos, nós agora deveremos ouvir uma narrativa musical sublime sobre o Sri Chaitanya Mangala. E então assim, não ficou evidente a que conclusão o Mullah Sahib chegou com o resultado desta discussão. Após um breve silêncio, ele disse: eu fiquei satisfeito em ouvir o seu ponto de vista. Em um outro dia, irei retornar e farei novas perguntas. Agora já está tarde e eu devo retornar para casa. Então assim, ele e os seus amigos montaram em seus cavalos e partiram para Shatsaika Paragana. Os Babajis então
cantaram bem alto o nome de Sri Hari com grande deleite e entraram no templo para ouvir o recital do Sri Chaitanya Mangala. Muito bem, então aqui termina o capítulo 11, intitulado Nitya Dharma e Idolatria. Belíssima explicação de Srila Bhaktivinoda Thakur a respeito da adoração das deidades, que não pode ser de maneira nenhuma chamada de idolatria. O que significa idolatria? Idolatria significa exatamente cultuar os objetos, né? Mas com uma concepção, né, diferente, né, daquilo que de fato ele representa, né? Então, no caso, nós sabemos que Deus não é aquele objeto material. Aquilo é apenas uma representação. Então, nós não adoramos o objeto em si, nós adoramos o conceito de Deus que está presente ou representado por aquele objeto. Então, a gente vai encerrar por aqui e damos sequência na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.